Bem, pessoal, agora nós temos um limite trigonométrico. Se você coloca x tendendo a zero aqui nessa expressão, você vai ter tangente de zero sobre seno de zero. Tangente de zero é zero, e seno de zero é zero também. Bom, isso aqui é uma indeterminação, nenhum problema. Bom, então, nós vamos trabalhar agora da seguinte forma. Aqui nós temos tangente de 8x e seno de x sobre 2. Então, nós vamos dividir por x e por x. Agora, limite do quociente é o quociente dos limites. Então, limite da tangente de 8x sobre x. X tendendo a zero. Limite de x tendendo a zero. Seno x sobre 2 sobre x. Bom, esses limites aqui a gente já sabe quanto vai dar. O de cima dá 8 e o de baixo dá meio. Então, o resultado aqui é 16. Nenhuma dificuldade, não é mesmo? Tranquilo, né? Bem, pessoal, nós temos agora o seguinte. Limite de x tendendo a zero, 1 menos cosseno de 4x sobre x. Então, vai dar 1 menos cosseno de 4 vezes zero sobre zero. Ora, isso daqui é cosseno de zero, que é 1. Então, 1 menos 1 é zero, sobre zero, e chegamos a mais uma indeterminação. Certo? Bom, então agora nós vamos fazer o seguinte. Qual vai ser a técnica para levantar essa indeterminação? Então, vamos lá. Limite, x tendendo a zero, 1 menos cosseno de 4x sobre x. Nós vamos multiplicar numerador e denominador pela mesma expressão. Vai ser o conjugado, embora não tenha radical aqui. Então, vai dar 1 mais cosseno de 4x, 1 mais cosseno de 4x. Então, limite de x tendendo a zero, aqui vai dar 1 menos cosseno ao quadrado de 4x sobre x, que multiplica 1 mais cosseno de 4x. Bom, agora vamos lembrar uma coisa. O seno ao quadrado de 4x mais cosseno ao quadrado de 4x tem que dar 1, né? Porque a soma dos quadrados do seno e cosseno do mesmo ângulo tem que dar 1. Então, quando eu tenho 1 menos cosseno ao quadrado de 4x, eu tenho o quê? O seno ao quadrado de 4x. Então, a nossa expressão aqui vai ficar limite de x tendendo a zero. Esse cara aqui vai dar o quê? Seno ao quadrado de 4x sobre x, que multiplica 1 mais cosseno de 4x. Bom, isso aqui eu posso desmembrar. Então, fica limite de x tendendo a zero de seno de 4x sobre x vezes seno de 4x sobre 1 mais cosseno de 4x.
Então, o que eu fiz aqui foi desmembrar o seno ao quadrado de 4x em seno de 4x vezes seno de 4x. E o x que multiplica 1 mais cosseno de 4x, eu separei aqui. Bom, o limite do produto é o produto dos limites. Então, eu tenho limite de x tendendo a zero do seno de 4x sobre x vezes o limite de x tendendo a zero de seno de 4x sobre 1 mais cosseno de 4x. Limite do produto é o produto dos limites. Bom, esse limite aqui é conhecido, vai dar 4. E aqui? Vai dar seno de zero, que é zero, sobre 1 mais 1, que é 2. Então vai dar 4 vezes zero, que é quanto? É zero. Acabou. Só isso. Tranquilo, né? Então vamos lá. Muito bem, pessoal. Nós temos agora o limite da letra C do exercício 7. Limite de x tendendo a zero de x2 mais 3x sobre seno de x. Bom, se você substitui o x igual a zero aqui, vamos ter zero ao quadrado mais 3 vezes zero sobre seno de zero. Bom, isso aqui dá zero, isso também. Então é zero sobre zero, que é uma indeterminação. Muito bem. Agora, nós vamos fazer o seguinte: limite de x tendendo a zero. Nós vamos colocar o x em evidência nesse numerador. Então, x2 sobre x dá x. 3x sobre x dá 3. Bom, o que podemos fazer agora? Vai aparecer o limite do seno de x sobre x, que é o limite fundamental. Como? Vamos mudar essa expressão para outra coisa. Olha aqui, ó. Limite de x tendendo a zero de x mais 3 sobre seno de x sobre x. Bom, limite do quociente é o quociente dos limites. Então vai ficar limite de x mais 3, quando x tendendo a zero, sobre limite do seno de x sobre x, com x tendendo a zero. Então, quanto é que vai dar isso aí? Bom, aqui vai dar 0 mais 3. E aqui esse limite é fundamental, vai dar 1. Então, vai dar 3 sobre 1. E a nossa resposta é 3. Tranquilidade isso aí, né? Muito bem, pessoal. Nós temos agora limite de x tendendo a π sobre 2, de 1 menos seno de x dividido por π sobre 2 menos x. Bom, aqui vai ficar 1 menos seno de π sobre 2 sobre π sobre 2 menos π sobre 2. O seno de π sobre 2 sabemos que dá 1. 1 menos 1 é 0. E aqui essa diferença dá 0 também. Então, mais uma vez, nós temos uma indeterminação. Bem, agora, nós vamos fazer o seguinte. Para levantar essa indeterminação, vai ser preciso vocês perceberem um detalhe. X tendendo a π sobre 2. Esse 1 aqui é o seno de π sobre 2. Então, vai ficar seno de π sobre 2 menos seno de x sobre π sobre 2 menos x. Muito bem. Agora nós temos aqui
uma diferença de senos. Isso é uma fórmula de transformação em produto. Que são aquelas fórmulas de Prostaférese que a gente aprendeu. Então, nós temos aqui seno de P menos seno de Q. Então, 2 seno de P menos Q sobre 2. Cosseno de P mais Q sobre 2. O P vai ser o π sobre 2 e o Q vai ser o x. É só olhar para cá. Ó. Diferença de senos, diferença de senos. P é π sobre 2 e Q é x. Certo? Então vai ficar limite de x tendendo a π sobre 2. Aí vai ficar 2 seno π sobre 2 menos x sobre 2, cosseno de π sobre 2 mais x sobre 2, dividido por π sobre 2 menos x. Bom, nesse momento, a gente pode fazer o seguinte. Você está vendo π sobre 2 menos x aqui e aqui, né? Bom, então nós vamos fazer o seguinte. O π sobre 2 menos x, vamos chamar de u. Então, se o x tende a π sobre 2, o u tende para zero. Então, nós temos aqui. Esse 2 a gente manda para o lado de fora. Limite de x tendendo a π sobre 2 do seno de π sobre 2 menos x sobre 2 sobre π sobre 2 menos x, limite de x tendendo a π sobre 2 do cosseno. Aqui vai dar π mais 2x sobre 2 sobre 2. Então, fica sobre 4. Agora sim, é hora da gente fazer as substituições. 2, limite. O x estava tendendo a π sobre 2, agora o u tende a zero. Então, vai ficar seno. π sobre 2 menos x é u. Então, vai ficar u sobre 2 dividido por esse cara que é o u. Aqui não precisa trocar a variável. Então, vai ficar cosseno de π mais 2 vezes o x, que é π sobre 2, sobre 4. Bom, esse limite aqui dá 1. Então, vai dar 2 vezes 1 vezes. Quanto é que vai dar isso aqui se eu cortar? Cosseno de 2π sobre 4. 2 vezes 1 é 2. Cosseno, simplificando, π sobre 2. Quanto é o cosseno de π sobre 2? É zero, meus amigos. Então, 2 vezes 0, 0. Acabou. Esse não é tão fácil. Puderam constatar, não é verdade?